A nota, senador Flávio Bolsonaro, do presidente Pacheco. E vou ler a nota me dirigindo ao presidente Pacheco, que é o presidente de todos. Não foi eleito com meu voto, votei no Marinho. Mas assim é a democracia. Ao ser eleito, ele toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Do nosso Senado Federal, que realmente tem supremacia na relação dos três poderes, nas divisões de poder, mas tendo uma certa relação entre si. Coube ao Senado dar o freio ao Supremo Tribunal Federal, mas não o faz. Se acovarda, se ajoelha, se amedronta. Muitos senadores não estão aqui, e deputados federais, eles gostariam, mas mesmo com a envergadura de deputado federal, envergadura de senador da República, eles estão amedrontados, com medo de falar uma frase, de falar uma palavra e ofender os Supremos dos Supremos. E eles então se revoltarem e então criarem crime, desenterrarem crimes, sei lá o quê. Mas esse tipo de conselho a mim não me serve para que eu me esconda atrás da parede. Eu tenho um senso aguçado de justiça. E medo, eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. Por isso, ocorra o que ocorrer, há uma vontade permissiva de Deus, de um domínio dele sobre tudo e todos. E nada que venha a me acontecer, acontecerá sem que tenha a vontade permissiva de Deus. Assim, diante do discurso inflamado do jovem da UNE, Roberto Barroso, um garoto inflamado, um garoto secundarista, com o microfone na mão, a lá Lindbergh, discursando, fazendo bravatas, ele conta todo o plano dele desde 64. As conquistas dele. E o presidente da casa diz, para mim, a felicidade não é o discurso que eu gostaria, mas só ouvir isso do presidente da casa, acho que avançamos. Recebi diversos telefonemas de senadores e senadoras sobre a fala de Barroso. Desse púlpito, recentemente eu me solidarizei com o ministro Luiz Barroso quando foi atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro nunca atacou Luiz Barroso na sua honra. A discordância de atitudes e atos é ofensivo. E tem uma coisa, quando você toca no nome de um ministro aqui no Brasil, eles levam para o geral. Atacou a Suprema Corte. Você falou no nome de um, atacou a Suprema Corte. Você discordou da atitude de um, de uma decisão de um, atacou a Suprema Corte. Não. Atitude de um. E ele disse, me solidarizei. Jair Bolsonaro discordou das atitudes do ministro Barroso, das suas falas, enfrentou as suas falas, mas nunca nenhum ataque viu a sua honra, a sua dignidade. Pelo menos não vi, não li e não sei onde está. Mas o nosso presidente Pacheco, ele diz, defendi o Luiz Roberto Barroso quando foi atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, acho que ele não devia falar isso, porque Pacheco também não pode provar isso
que ele viu algum ataque pessoal de Bolsonaro. Muito pelo contrário, Bolsonaro para ele foi um grande amigo, para ele se tornar presidente dessa casa pela primeira vez. Bom, pão comida é esquecido, né? Tão inadequado quanto o ataque sofrido por Luiz Barroso, por quem aqui manifesto meu profundo respeito. A nota é até boa, mas fala pisando em ovos. Também foi muito inadequada, inoportuna, infeliz a fala de Barroso no evento da UNE, a uma plateia a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política, disse acertadamente o presidente Pacheco. Pacheco diz torcer para uma reflexão e, eventualmente, uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do STF. Ele já se retratou dizendo que ali ele estava como cidadão e não como ministro. Mamãe me acorde. Então, quando alguém toca no nome dele, atacou a instituição. Mas quando ele faz o discurso dele e ataca, quando ele chama as pessoas que vaiaram de bolsonaristas, num tom ofensivo, é porque ele é lulista? Ou porque é lulista é democrático? É leal, é decente, ama o país? Quem é bolsonarista é criminoso. Fica muito claro fazer leitura dos discursos do ministro, que em outubro será empossado presidente desta corte, Supremo Tribunal Federal. Agora chama a atenção dos senhores senadores. Nós vamos botar o galho dentro? Nós vamos nos acovardar agora diante de tanta barbaridade? Ele já foi convidado, fez de conta que não foi. Já foi convocado, fez de conta que não foi. Me lembro que assim que ele foi empossado, ele fez uma palestra nos Estados Unidos e deu uma declaração, dizendo que a Constituição do Brasil é boa, faltam alguns reparos que o Supremo vai fazer. Me intrigou isso naquela época. O Supremo vai fazer? Repara, em Constituição se faz com uma PEC ou com uma Constituinte? Ou eu estou errado? Já me chamou a atenção. E depois os reparos começaram a vir. Os reparos monocráticos, os reparos autoritários começaram a acontecer. E hoje nós vivemos num país onde o presidente Jair Bolsonaro sempre chamou de 4 linhas da Constituição. Eu jogo nas 4 linhas, fazendo uma analogia no país do futebol, só que ele não sabia que o jogo era de várzea, que o pessoal jogava sem chuteira, não tinha marcação, tinha chovido, campo de lama, não tinha nada de 4, não tinha 4 linhas. Então vejamos nós, o que aqui o Supremo já respondeu com uma nota, dizendo que era um ambiente, diz o Supremo, a nota do Supremo, defendendo o ministro Barroso. O ministro Luiz Barroso, o ministro da Justiça e o deputado federal Orlando Silva, a quem eu já defendi, quando ele era ministro do esporte e comprou uma tapioca com cortão corporativo, eu defendi ele. Que achei tão pouco, R$8, eu defendi. Que, diga-se de passagem, é o mesmo do PL da censura, não é isso? Exatamente. É ele? Então, o trio ali que... Bom, para um breve... no Congresso da UNE, para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discurso de ódio. Eles inventaram essa também agora. Você fala em Brasil, autoritarismo. Você canta no nacional, é discurso de ódio. Você fala que as pessoas são inocentes, são patriotas. Não, eles são terroristas, fazem discurso de ódio. O que eu estou fazendo aqui agora, eu posso ser processado amanhã. Dá até uns 3 processos aqui por discurso de ódio. E diz respeito à Suprema Corte. E acelerar meu processo do ministro contra mim. Mas eu não nasci para semente. Eu não nasci para semente. Um dia eu vou passar.
E o que tiver que acontecer comigo, se João Batista tivesse medo de perder o pescoço, nós não estaríamos aqui. Então não é o medo que vai me acovardar. Esse ano, o CNJ pediu a aposentadoria de mais de 10 ministros, juízes, por ter feito manifestação política, inclusive de um desembargador. Eu quero pedir à minha assessoria que oficie, por favor, ao CNJ, para que informe quantos juízes foram mandados para aposentadoria por causa de manifestação política. Ali está um, mandado para aposentadoria por manifestação política. O CNJ votou. Por favor, minha assessoria, vamos protocolar ainda hoje, porque tudo, não é? Alô, CNJ! Eu estava sentado aqui na CCJ, quando nós criamos o CNJ e o Conselho do Ministério Público, tão somente com uma função: julgar atos éticos ou não éticos, atos comportamentais de magistrados, mas tornou-se um poder. Então vou oficiar esse poder. Quantos juízes foram mandados? Porque, quem sabe, chegou a hora, CNJ, de vocês aposentarem o ministro Barroso por manifestação política. Se não fizer, presidente Pacheco, o apelo em nome da sociedade brasileira e da democracia que vocês dizem tanto gostar, nós entraremos, e eu assino, já temos outros nomes, com o pedido do impeachment do ministro Barroso. Olha, nós temos cobrado muito do Supremo e temos cobrado pouco do Senado. O assanhamento do Supremo, a culpa é do Senado. A gente tem falado muito no ministro Alexandre de Moraes, mas de tudo que eu ouvi, já ouvi, eu nunca ouvi chegar a um patamar tão desrespeitoso e debochado como o do ministro Barroso. O voto dele é um escárnio na legalização da maconha. No voto dele, ele diz que o cidadão brasileiro tem liberdade de chegar em casa depois do trabalho e tomar um porre, dormir de porre. Como também ele tem liberdade de fumar um baseado e dormir de cabeça feita. Ele pode até achar que é verdade, de gostar, sei lá o quê, mas é apologia ao crime. É apologia ao crime. A minha advogada me diz, ele está pedindo, o que ele está pedindo de você dá de 2 a 6 anos de cadeia. Se o ordenamento jurídico existe, eu era senador em 2013, com a envergadura do tal chamado imunidade parlamentar. Fiquei sem mandato. O meu processo tinha que ir para a primeira instância, mas caiu dentro do estômago do elefante. Cabe tudo. E pode acelerar. Pode acelerar. E se lutar pela liberdade, por valores e princípios, e buscar a cadeia, eu imagino aos senhores que mesmo com tanto sofrimento, aquelas mulheres e aqueles homens que estão na Papuda e na Colmeia são livres.